Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Luís Maria Grignion de Montfort diz que entre uma Ave Maria e outra, nesse meio tempo, muitas graças acontecem. Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a intercessão de Nossa Senhora para esse momento de formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. No horizonte pra alcançar o oceano, pra navegar com lutas e perdas, com dores e cruz. Esse horizonte parece longe, mas pra alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia, determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado a Jesus ao horizonte pra conquistar. Venho pra mim que os sofrimentos da presente vida têm proporção à glória futura que os santos já vivem, determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado a Jesus ao horizonte pra conquistar. Amém. Podemos sentar então. É do Juninho essa música também? Só pode, né? E nossa música é linda. E a gente está aqui para isso mesmo, para amar. A gente está aqui para, como essa canção disse, né? De
combater e prosseguir. A gente está aqui para amar, a gente está aqui para um dia amar perfeitamente a Deus, acima de tudo, e por consequência a gente vai conseguir amar o próximo. Então estamos aqui para amar. Dando continuidade então à nossa formação do resumo da vida católica, um plano para a vida, a gente vai entrar hoje no combate da oração. E eu acho isso aqui fantástico, porque vai amarrar tudo aquilo que a gente já estudou até agora, para iniciar depois outros pontos, né? A gente já falou sobre a vida devota, sobre as virtudes, sobre a oração, os tipos de oração, né? E hoje a gente vai falar sobre o combate da oração, e vamos usar bastante o catecismo da igreja. Quem quiser pegar já aí o parágrafo 2725, 2725, é o que está na folha mesmo, tá? Eu só quero acrescentar algumas coisas que estão no catecismo. Esse início aí da folha nossa, o combate da oração, é exatamente o que está aqui no catecismo. Está um pouco simplificado aqui, mas é exatamente o que está aqui. Então vamos iniciar esse tempo oportuno. O catecismo diz assim, no parágrafo 2725: a oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança, antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam: a oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com o seu Deus. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, também não poderemos habitualmente rezar em seu nome. Aí, olha como conclui aqui: o combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. O catecismo aqui inicia dizendo que nós temos alguns inimigos, né, que nós temos que combater para termos uma vida orante. E nós sabemos que vamos chegar a uma vida devota, a uma vida de amor a Deus, a uma vida de virtudes, se nós rezarmos, né? A oração é um ato de amor a Deus. Então a oração é o oxigênio da nossa alma, né? O Santo Afonso Maria de Ligório acho que diz isso: quem reza certamente se salva, e quem não reza certamente está condenado, porque a oração é o oxigênio da alma. A oração é um diálogo com Deus, a oração é o que alimenta a alma. Se a gente ficar sem comer, o nosso corpo vai ficar debilitado. O alimento da alma é a oração, são os sacramentos, é a vida da graça. Então aqui, até o catecismo vai dizer, contra quem nós temos que combater? Se a igreja ensina, né, se os grandes orantes do Antigo Testamento, a própria Mãe de Deus, nos ensinam que a oração é um combate, mas é um combate contra quem? A primeira coisa a gente entender, a gente vai se aprofundar nisso, é que, como diz o catecismo, é um combate contra nós mesmos, né? A gente quer fazer o bem, lembra o que São Paulo diz? A gente quer fazer o bem, mas acaba fazendo mal que a gente não quer. Isso é coisa do pecado original, é a concupiscência. Parece que alguma coisa arrasta a gente para o pecado. A gente não quer, mas uma coisa, existe uma força, uma força centrífuga, né, que nos arrasta para o pecado. É a concupiscência. Então, um dos inimigos que nós temos que combater para ter uma vida de oração somos nós mesmos. E o outro é o demônio, o próprio demônio, que quer nos tirar da presença de Deus. E ele fará tudo para tirar da presença de Deus, não é? E na sequência aí na folha, nós vamos então nos aprofundar em tudo isso. Eu quero ver se eu consigo não apenas falar sobre o combate da oração, né, sobre o que quais são, mas se a gente pode depois fazer, explicar como a gente vai vencer isso aqui. Eu não sei se a gente vai ter tempo para isso, mas se não tiver, talvez eu faça mais uma depois. Mas a gente vai então entender o que é isso, e depois então a gente pode talvez ver como vencer tudo isso, porque talvez não vai dar tempo, né? Mas eu quero, além disso aqui, também colocar algo que eu fui estudar. Eu creio que um áudio que a Bel colocou, eu achei muito bom, um testemunho muito fantástico no grupo nosso lá. E eu falei,
nós temos que também aprender se a oração de distração tem algum valor, né? Será que então a gente não está rezando nunca, né? Então eu quero falar sobre isso também hoje aqui, né? Eu creio que vai dar tempo, porque não é tão complicado o tema é fácil de a gente falar. Então, seguindo a folha, diz assim, ó: quais são então as principais dificuldades que encontramos no exercício da oração? São essas: a distração, a frieza. Vamos pegar então no catecismo, para a gente conseguir entender o que é essa distração, no 27 e 29. Está do lado aí, só virar a página. Do lado da página. As dificuldades da oração, a distração. A dificuldade comum da nossa oração é a distração. Esta pode referir-se às palavras e ao sentido na oração vocal. Pode, porém, referir-se mais profundamente àquele a quem oramos, na oração vocal, litúrgica ou pessoal, na meditação e na oração mental. Perseguir obsessivamente as distrações seria cair em suas armadilhas, já que é suficiente o voltar ao nosso coração. Uma distração, olha que bacana isso, uma distração nos revela aquilo a que estamos amarrados. E essa tomada de consciência humilde diante do Senhor deve despertar no nosso preferencial por Ele, pois a gente vai entender o que é isso, oferecendo-lhes absolutamente o nosso coração para que Ele o purifique. Aí se situa o combate, a escolha do Senhor a quem servir. Então olha o que o catecismo nos diz. A distração, ela vai ser o semáforo, o sinal vermelho. A gente vai entender que aonde está a distração é onde está o nosso combate, não é? E dentro da distração tem um teólogo chamado, na verdade ele é um padre, Antônio Rui Marinho, né, que eu até tenho alguns livros dele para vender, que ele fala da distração, porque a distração tem dois pontos, né? A gente pode destrinchar a distração em dois pontos: a distração voluntária, né? Aquela que eu faço ela, né, voluntariamente, eu tenho consciência que é uma distração voluntária, mas também a distração involuntária. Então, qual que é? Vou começar pela involuntária. O que é essa distração involuntária? Esse Antônio Romarinho, ele faz 4 pontos. Esses caras são fantásticos, né? Aqui, gente, eu estou apenas copiando o que esses caras falaram e estou copiando o Padre Paulo Ricardo. Eu assisti algumas aulas do Padre Paulo, então eu trago para vocês aqui o que o Padre... Eu sou o papagaio de pirata do Padre Paulo, que é papagaio de pirata dos santos desse Antônio Rui Marinho, né? Isso aqui está tudo numa aula dele que eu posso mandar para vocês depois. Então, a distração involuntária é aquela distração que nós não temos culpa, não é? Então ele coloca 4 pontos, né? Ele coloca a primeira aqui, eu só vou entender minha letra, né? A primeira distração involuntária é o temperamento. Algumas pessoas têm o temperamento né? Aquele temperamento de, como fala? Ele pode ser peralta, mas eu falo assim, ele não tem, agitado, é essa a palavra, a verdade. O cara é um cara agitado, o cara não, né? Ele por si só, o temperamento dele é aquele. Ele é um cara agitado, ele não consegue, né? Isso acaba tornando uma distração, mas é o temperamento, ele não tem culpa de ser assim. Isso acaba não sendo pecado. Essa é uma distração involuntária, né? O temperamento da pessoa. Eu não vou falar de mais temperamentos, porque senão toma muito tempo. Vocês estão entendendo? Então é isso. Então, a primeira distração involuntária é o temperamento. Não temos culpas disso. A segunda é a saúde, não é? Que nem o déficit de atenção, né? A pessoa que tem essas dificuldades de saúde mesmo, mental, essa pessoa não tem culpa, né, de estar rezando talvez uma oração e ali ela se distrair, a cabeça ir para outro lugar, porque ela tem um déficit mesmo, ela não consegue muitas vezes, né? E não é... Dores físicas, né? Às vezes ela quer rezar, até se põe a orar, mas existe uma doença física, a dor, né? Tem vários pontos, mas a saúde é uma distração involuntária na oração, né? Acaba se tornando um combate essa distração também, mas ela é involuntária, né? A outra coisa, olha o que o Antônio Rui Marinho coloca: culpa do diretor espiritual. Padre Leandro, você vai ver essa pregação, valeu? Mas o Padre Leandro, pelo amor de Deus, não se enquadra. Eu vou falar, mas como assim culpa do diretor espiritual? Se o diretor espiritual colocar para você talvez uma penitência que você não consegue superá-la, colocar algo que está acima da sua capacidade, entendeu?
ó, para você estar em oração, você vai a partir de hoje fazer uma só oração contemplativa de meditação diante do Santíssimo de 2 horas, sem distração. Pô, esse diretor espiritual está louco, né? Está acima da capacidade. Então às vezes a distração involuntária, porque nós sabemos, né, o Catecismo da Perfeição Cristã diz isso. Quando a gente tem alguém como diretor espiritual, o que ele nos coloca como direção espiritual, aquilo para a gente é uma regra. Nós temos que obedecer ao nosso diretor espiritual. Nós temos que confiar no nosso diretor espiritual. Direção espiritual é isso, né? Eu não vou apenas... porque às vezes é difícil você receber direção espiritual, porque às vezes o diretor espiritual vai falar uma coisa que você não concorda, mas ele está falando aquilo pelo bem da sua alma, né? Então às vezes por culpa do diretor espiritual ele coloca alguma coisa em cima da nossa capacidade, que nós vamos distrair mesmo. É involuntário, nós não temos culpa disso. E a quarta é o próprio do demônio, né? A quarta é o próprio do demônio. O padre Paulo falou uma coisa, gente, que eu quero falar para vocês aqui. Ele falou: quando for assim, fazermos uso da água benta. Antes de rezar, fazermos uso da água benta, porque o demônio não se aproxima. Olha que coisa, né? Uma coisa tão simples que a gente pode começar a usar. Eu lembro nos tempos iniciais da renovação que eu participava, eu tinha minha mochilinha com o kit exorcista lá, né? Tinha a cruz, a água benta, o sal exorcizado, né? O tempo da Bom Jesus, que nós ia atrás dos capetas aí, dos encostos. Então, aí eu parei, cara, de fazer o uso, mas o padre Paulo disse que, por exemplo, se eu vou fazer uma oração antes, e eu me preparo, a gente vai entrar nisso, eu uso a água benta, já não é mais o demônio ali, a distração, porque o demônio não vai se aproximar por conta da água benta, porque é um sacramental, né? Então é até como algo maior para a gente colocar na nossa oração. Então vamos atrás de água benta, para fazermos isso. Contra tudo isso, meus irmãos, essas são distrações involuntárias, não há culpa nossa, tá bom? Claro que existe virtude e mérito em um combate nisso também, mas que é involuntário, nós começamos a detectar. Lembra que o catecismo começou dizendo, né? A distração eu detecto, acende um farol ali, ó, opa, é aqui que eu tenho que trabalhar então, para melhor amar a Deus, para melhor ter uma vida de oração. Então a distração é esse sinal que a gente está alerta, então ali começa o combate. Eu percebi onde está a distração, ali eu vou combater. E tem também as distrações voluntárias, né? Essa a gente vai ler no catecismo, que vale a pena, 27, 31, que é um pouquinho abaixo, que diz assim, ó: outra dificuldade, especialmente para aqueles que querem sinceramente orar. Não, está errado, peraí, gente, isso aqui é depois, não, para, vamos lá. A questão, esse aqui é sobre a frieza, que eu vou falar depois, eu estou pulando aqui. Então a questão voluntária, a distração voluntária, é aquela que eu tenho culpa. 2 pontos, Antônio Romarim, eu esqueci o nome da obra. O nome da obra desse, que está esse livro aqui, eu posso mandar depois para vocês. Inclusive o padre Paulo Ricardo diz que ele indica mais essa obra do Antônio Romarim do que a do Tanqueray, que é aquele de ascética e mística, lá como chama? O compêndio da vida de oração ascética e mística, é algo assim, da teologia ascética e mística. Ele falou que esse aqui, do Antônio Romarim, é mais fácil de entender. Não que o outro não seja bom, o outro é fantástico, pelo amor de Deus. Mas quem quer iniciar, pode iniciar por esse livro que eu vou lembrar. Eu acho que só tem em espanhol, mas dá para entender ele em espanhol. Não sei se vocês... Dá para ler, em espanhol dá para entender. A gente pode ver se acha em português, não é? Mas 2 pontos ele coloca assim, ó: falta de preparo próximo. Olha o que é essa falta de preparação próxima. É aquilo que a gente já vinha conversando há um tempo aqui. A falta de preparação próxima é você preparar o ambiente para rezar. É a gente não apenas do jeito que está, a gente chegou, já vai rezar. Não, isso é uma distração voluntária. Eu não estou preparando o ambiente para a minha oração. Eu não estou parando antes, né, me preparando para rezar. Não, eu estou, na verdade, fazendo de qualquer jeito. Eu não estou colocando postura, eu não estou me preparando para rezar. Entendeu? O ambiente. Ou então, a falta de preparação remota. Essa preparação remota é fazer a oração, não é mais o ambiente, já é eu. A falta de preparação próxima seria do ambiente em que eu vou rezar, né? Um lugar que tem silêncio, que tem uma cadeira ou um genuflexório, ou no meu quarto mesmo, mas ele é um lugar de silêncio, tem uma imagem, né? Isso estou falando
eu tenho culpa disso, porque eu estou fazendo de qualquer jeito, eu posso mudar aquilo, entendeu? E a falta de preparação remota já é do meu coração, já sou eu, porque, por exemplo, eu chego do trabalho, já chego todo agitado, né? E já pego, sem parar, já ajoelho, já rezo. Opa, isso não tem preparação. Eu tenho até culpa nessa distração. É uma distração voluntária essa. Eu tenho culpa. Além disso, nessa falta de preparação remota, entra também aquilo que eu tenho buscado no meu dia a dia, para me deixar agitado. Não é uma agitação do meu caráter, do meu temperamento, mas é uma agitação que eu estou procurando. Eu não consigo sair do barulho. Eu chego na minha casa, eu nem tiro direito o sapato, já ligo o computador, ou chego na minha casa, já ligo a televisão, já sento, já coloco uma música para ouvir. Eu não tenho aquela preparação, eu não tenho o silêncio interior. Então é voluntária. Eu nem acabo de fazer os meus deveres, afazeres, eu estou fazendo uma coisa, já paro, já rezo. É voluntária. Isso aí eu posso preparar o meu coração. Eu posso chegar, né? Poxa, eu vou rezar, né? Então eu silencio, eu me preparo, né? Eu vou me esvaziando, não no sentido esvaziar da yoga, mas eu vou me preparando interiormente para me rezar. Chega aqui, né? Às vezes a gente chega nas reuniões atrasado, né? Chega atrasado na reunião, o povo já está rezando, já vai dar na mão, já chega na oração das mãos, e já do jeito que está, não, isso é voluntário, isso é uma coisa que eu tenho até culpa nisso aí. Deu para entender? Então preparação próxima é preparar o ambiente que eu vou rezar. Não rezar de qualquer jeito. Lembra que eu disse, até testemunhei, que às vezes eu ia rezar à noite, estava de cueca para dormir, aí pegava e rezava deitado mesmo ali. Não, vamos solenizar a nossa oração. Isso é virtude, isso é virtuoso, isso é devoção, né? Isso é rezar com amor, é rezar, porque a oração é para amar a Deus. Então eu preparo o local que eu vou rezar e preparo também meu coração, meu interior para rezar, tá bom? Esses dois pontos são distrações voluntárias, que dentro delas você pode colocar um monte de coisa. Por que é voluntária? Porque eu estou no WhatsApp, estou direto no WhatsApp, estou mexendo e estou estudando, e estou rezando. Aí eu estou rezando, toco o WhatsApp, eu deixo de rezar, venho aqui, respondo e eu volto, né? Ou então estou lendo uma obra de espiritualidade, aquilo é uma oração, estou fazendo uma oração de leitura ali, estou lendo, rezando um salmo. E aquele salmo, eu escuto o celular vibrar e eu vou, esse celular nem tem que estar ali mais, é preparar o ambiente, lembra? É preparação próxima. Eu vou tirar o celular, tudo que pode me distrair. Gente, isso aqui é aprofundamento, né? Vocês estão vendo? Isso aqui é para quem quer se aprofundar na vida da graça mesmo. Então eu vou preparar, vou tirar meu celular de perto, vou tirar o despertador, eu vou preparar o lugar. Com isso, depois eu silencio um tempo, e com isso eu preparo o meu coração. Eu não sei quem vai dizer, existe um santo que diz isso, que nem que for para você voltar, isso é para depois, tá? Mas eu quero colocar já. Você está rezando ou lendo e você está tendo distração, nem que você voltar 1000 vezes, volte, sabe? Começou, distraiu, volta. Isso aqui é mais profundo, mas a gente vai chegar lá. Mas começou a rezar, distraiu, volta, toma consciência, volta, entendeu? Nem que for 1000 vezes, mas volta. Nem que for durante 10 minutos, mas é combate, né? Esse é o tema de hoje, é combate, não é fácil, mas é detectar a distração voluntária ou involuntária. Às vezes a involuntária é uma que eu não tenho culpa, mas eu posso, é meritório eu combater também e combatê-las. Aí vai dizer aqui, a continuação da folha. O remédio para isso encontra-se na fé, na conversão e na vigilância do coração. Na fé, na conversão, nós vamos aprofundar nisso, e na vigilância do coração. As tentações que frequentemente ameaçam a oração são a falta de fé. Vamos ver o que o catecismo diz, que é muito bom. 27:32. Eu quero voltar no 27:31, tá bom? Depois a gente vai para o 32. Que eu pulei a frieza aqui, tá? Que é um outro ponto que a gente encontra dificuldade. A distração é uma que eu desdobrei bastante aqui, e a frieza que está no 27:31. O catecismo diz o seguinte sobre a frieza, que é uma das dificuldades que a gente encontra na oração.
Outra dificuldade, especialmente para aqueles que querem sinceramente orar, é a aridez. Esta acontece na oração quando o coração está desanimado, sem gosto com relação aos pensamentos, às lembranças e aos sentimentos, mesmo espirituais. É o momento da fé pura, que se mantém fielmente com Jesus na agonia e no túmulo. Se o grão de trigo que cai na terra morrer, produzirá muito fruto. Se a aridez é causada pela falta da raiz, porque a palavra cai sobre as pedras, o combate deve ir na linha da conversão. Então, a frieza, a gente vai ver agora aqui nessas tentações aqui, vai desdobrar mais ela aqui nessas tentações aqui, que frequentemente ameaça a oração. Agora sim a gente vai na 27:32, tá bom? E a gente vai desdobrar então essa questão da frieza. A falta de fé. A tentação mais comum, mas é oculta, é a nossa falta de fé, que se exprime não tanto por uma incredulidade declarada, quanto por uma opção de fato. Quando começamos a orar, 1000 trabalhos ou cuidados julgados urgentes apresentam-se como prioritários. De novo, é o momento da verdade do coração e de seu amor preferencial. Acontece com todo mundo isso aqui. A gente começa a rezar, a gente parou para rezar, mas os pensamentos começam a vir, aqueles que a gente julga ser mais urgentes, do trabalho, as dívidas, as contas, né? Aqui acontece, como diz o Catecismo da Igreja Católica, aqui está a hora de a gente parar e ver o que é preferencial, qual que é o amor preferencial. Acendeu a luz, lembra? É distração, a falta de fé. Aí fala, com efeito, voltamos-nos para o Senhor como último recurso, mas de fato, acreditamos nisso? Às vezes tomamos o Senhor como aliado, mas o coração ainda está na presunção. Em todos os casos, nossa falta de fé revela que não estamos ainda na disposição do coração humilde. Sem mim, nada podeis fazer. A falta de fé, ela ameaça a oração, porque a gente não acredita nem naquilo que a gente está rezando. A gente reza da boca para fora, a gente fala até palavras bonitas, mas a gente não dá sentido àquilo. Não dá nem a gente ora, né? Como vai ensinar Santo Tomás de Aquino, né? A gente faz a oração verbal, vocal, só que a gente não dá nem sentido e nem a presença a gente não vê. O sentido a gente ora, mas a gente ora da boca para fora, não dá sentido aquilo, né? A gente se coloca com fé, eu estou rezando com fé, eu estou sentindo aquilo. E outra, ao terceiro nível, que é mais difícil ainda, a gente nem imagina que está na presença de Deus. É uma oração vocal, mas sem sentido e sem sentido da presença de Deus ali. A gente só reza sem fé. E quando a gente reza sem fé, começa a vir então as distrações. A gente começa a rezar e começa a oração e começa a vir aquela conta para pagar, e começa a vir aquela situação de desconforto com o irmão, e começa a bombardear. Não é, irmãos? Começa a bombardear. Isso é falta de fé. Acaba sendo até presunção, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. É hora do que? A gente parar e dar prioridade ao amor. Eu tenho que dar prioridade a quem? A Deus. A oração. E ali eu vou combater. Eu tenho que ter fé nessa oração, eu tenho que acreditar nessa oração. Obrigado, você adivinhou. Eu tenho que acreditar nessa oração, ter fé nessa oração, e aí eu começo a combater. As outras coisas que estão me distraindo não são importantes para esse momento. Para esse momento eu tenho que ter fé na minha oração. Eu não posso ter falta de fé. Essas coisas que me bombardeiam, eu vou ter que combatê-las, porque agora é o momento de amar a Deus com a minha oração. Eu tenho que crer nisso. Amém? A outra coisa que fala aí, seguindo a folha, fala da assídia. A assídia, que é uma espécie de depressão ou de preguiça, devido ao relaxamento da sese e que leva ao desânimo. 2733, abaixo aí. Olha só. Outra tentação cuja porta é aberta pela presunção, eu vou explicar o que significa isso. É a assídia, chamada também de preguiça, né? A preguiça. Os padres espirituais entendem essa palavra
como uma forma de depressão devido ao relaxamento da ascese, a diminuição da vigilância, a negligência do coração. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, vai dizer Mateus 26:41. Quanto mais alto se sobe, tanto maior é a queda. O desânimo doloroso é o inverso da presunção. Quem é humilde não se surpreende com a sua miséria, passa então a ter mais confiança, a perseverar na constância. O que é então essa assídia, essa preguiça espiritual? A assídia, eu fiz um curso com o Padre Paulo Ricardo, que eu até indico para vocês, que é a terapia das doenças espirituais. Ele fala da assídia. Resumindo, vamos ver se eu consigo explicar o que é essa preguiça espiritual. A assídia, São Tomás de Aquino vai dizer que é uma tristeza. É uma tristeza porque nós substituímos. Deus quer para nós o bem, mas nós tomamos esse bem como algo mal para nós. E isso acaba sendo uma tristeza. É uma tristeza em querer ser santo. É não querermos ser santos. A assídia é essa preguiça, é não querermos ser santos. Nós, conscientemente até, o Senhor apresenta para nós uma mudança de vida, mas nós não queremos aceitar isso. Aquilo é um bem maior para nós. Deus quer um bem, Deus quer mudar a nossa vida. Mas nós olhamos aquilo e achamos aquilo ruim para nós, achamos mal. Essa é a assídia. Essa é a tal da preguiça espiritual. Por exemplo, nós começamos a olhar aquilo que é santo, que é virtuoso e que Deus quer para nós, e nós começamos a não querer aquilo. Que nem Santo Agostinho, na conversão dele, né? Ele começa a olhar as orgias e fala: nossa, mas nunca mais isso? Isso é assídia, é uma tristeza, porque a gente vai ter que deixar o pecado. É uma tristeza porque a gente vai falar: nossa, mas eu não posso mais beber exageradamente, vamos colocar. Nossa, mas eu não posso mais, os prazeres carnais, eu não posso ter mais isso. Nossa, mas nunca mais. E a pessoa vai cair nessa presunção. E vai começando a ser essa pessoa preguiçosa. Não quer mudar de vida. Não quer aceitar as virtudes, não quer ser uma pessoa virtuosa. Porque ela começa a ser presunçosa. Começa a ficar naquela situação, se defende naquela situação. Acha que não precisa de mais nada. Acha que já está salvo, acha que já é santo, enquanto Deus quer oferecer muito mais o bem para aquela pessoa, mas ela toma aquele bem como algo mal. Ah não, mas aí começam as desculpas e começa o relaxamento na ascese. O que é a ascese? A ascese é um esforço, são as penitências, aquilo que eu faço de esforço para estar na presença de Deus. O combate da oração é uma ascese. Nós combatemos, nós detectamos e combatemos aquilo que atrapalha a minha vida de oração. Então eu começo a tomar aquilo que é bom como mal. Eu começo a não querer mais me converter. Então eu vou começando a relaxar. Eu fico presunçoso, acho que eu já estou salvo. Começo a relaxar. Isso se dá para quem tem caminhada até longa, né? Os mais de caminhada acabam tendo isso. E começa a achar que já sabe tudo, que conhece tudo, né? Que não precisa mais de Deus, né? E Deus quer mudar a vida, mas não, isso aqui não é pecado, para mim não é pecado. E Deus quer mudar a vida, não, mas vou deixar isso aqui, é tão gostoso, é tão bom. E a pessoa vai começando a cair na preguiça espiritual. A preguiça, a assídia, nos aprofundando nela, é isso. Eu não quero ser santo. Eu não querer ser santo. É tomar como mal aquilo que Deus quer de bom para mim. Então isso é um mal tremendo. Isso ameaça a oração, porque eu começo a parar de rezar. Então, irmãos, vamos pegar a questão da meditação também. Vamos meditar sobre isso. Se existem coisas que Deus quer para mim e que eu, na minha presunção, não quero, porque eu acho que não preciso. Isso a gente vai perceber que a gente vai começando a deixar de rezar. A gente acha que a gente está certo em tudo. A gente acha que já sabe tudo. E Deus quer oferecer mais, mas não, mas eu já estou satisfeito. Sou super católico. Sou super igniano. Eu sou um super carismático. Eu sou um super tradicionalista. Eu sou super tudo, porque eu não preciso mais de Deus. É o que diz aqui o catecismo, né? Quanto mais alto sobe, tanto maior é a queda. O desânimo doloroso é o inverso da presunção. Aí fala:
Quem é humilde não se surpreende com a sua miséria. Quem é humilde não se surpreende com a sua miséria. Passa então a ter mais confiança e a perseverar na constância. O humilde sabe o tanto que ele depende de Deus. É por isso que quem tem essa cai na assídia, e nós caímos muito nisso, eu quero que a gente medite com muita humildade. Ó, o farol acendeu, vamos meditar, vamos combater a assídia em nós. A gente não quer deixar o pecado, a gente se defende no pecado. Presunçoso. Agora humilde sabe que a sua miséria pode levar ele longe de Deus. Então ele acha, ainda mais aquele que é escravo total a Jesus pelas mãos de Maria, ele sabe que não há mérito nenhum para ele, por isso que ele coloca tudo nas mãos de Nossa Senhora. Ele não tem mérito nenhum, ele não é bom. Nós não somos bons, nós somos maus, porque nós temos o pecado original. Nós não somos bons, irmãos. Se nós fôssemos bons, nós não precisaríamos combater a oração, nós não precisaríamos ter combate para ter vida espiritual. O catecismo disse, para se ter vida espiritual, não tem como sem combate na oração. Na prática agora, antes de continuar, na prática, quer ver o combate, como o combate ele pressupõe a oração? O combate na oração, ele pressupõe a vida de oração. Olha só, eu vou para a missa, está marcada, a missa é 7h30, todo domingo, 7 horas, 7h30, 6h30 chega uma pessoa em casa, e eu tenho que ir para a missa 7 horas, eu não fui à última missa do dia, não tem como ir em outra. Como é que eu faço? Eu deixo de ir à missa para atender a pessoa, ou eu falo, irmão, desculpe, mas eu tenho que ir para a missa, mas se você quiser até vem comigo, depois a gente conversa. O mais correto é o quê? É eu fazer isso. É um combate, é difícil, porque eu posso magoar, pode ser alguém que chegou faz tempo que eu não vejo, mas eu preciso ir à missa, meu Deus, eu tenho que ir à missa, é um preceito. Agora, aquele que é preguiçoso, aquele que vive na assídia, ele vai falar assim, ó, glória a Deus, chegou alguém. Só que ele fala para ele, não fala para ninguém isso. Ele fala, bendito seja Deus. Uma forma de eu ir na missa. Na hora certa você chegou, irmão. Nossa, eu ia para a missa. Nossa, o Código de Direito Canônico diz que quando a gente tem bebê pequeno em casa e não dá para ir à missa, se cumpre o preceito, basta rezar o terço ou meditar na palavra, que se cumpre, porque existe um bebê lá, não é? Aquele bebê atrapalhou de ir à missa. Mas e quando a gente até fala assim, ó, nossa, que bom que o Caio está acordado chorando, assim eu fico com ele em casa e a Michele vai à missa. Assídia. Eu quero que vocês meditem nisso. Como que a gente se afasta do bem de Deus? Deus quer fazer o bem, mas nós preferimos o mal. Presunçosos. Então é a humildade. A humildade. A humildade é como diz aqui o catecismo. É a humildade. Quem é humilde não se surpreende com a sua miséria. Não se surpreende, nós somos miseráveis. Isso é fato. Isso é fato. Passa então a ter mais confiança, a perseverar na constância. É uma pessoa constante. Quem é humilde é constante na oração. Quem é humilde combate mais na oração. Quem é humilde começa a vencer a preguiça espiritual, a assídia. Dando continuidade na folha aí, devemos também combater as concepções errôneas, as diversas correntes de mentalidade e até a experiência de nossos fracassos. 2726, volta uma página. Aqui eu quero ler porque é fantástico. Meus irmãos, eu estou lendo na letra, no texto do catecismo, porque isso aqui é maravilhoso. Até para quem estiver ouvindo, pegar o catecismo e usar mesmo. Porque isso aqui eu li inteiro, não vai dar para a gente pegar, eu peguei os pontos mais importantes, mas isso aqui é o catecismo da Igreja Católica, né? Mas isso aqui é uma catequese para quem quer vencer o combate na oração. Aqui está tudo, meus irmãos, resumidinho, bonitinho. Não precisa nem ler o do Tanquerê, não precisa nem ler o do Antônio Romarim. Quem tem essa vontade, essa predisposição de ter uma vida de oração e sabe que vai ter que combater antes, basta ler isso aqui no catecismo e aplicá-lo em sua vida. Está aqui, ó. É por isso que estou pegando na letra, no texto. Aí vai dizer assim, ó, o 2726. No combate da oração, devemos enfrentar em nós mesmos e à nossa volta concepções errôneas da oração. Algumas veem nela uma simples operação psicológica,
Outras, um esforço de concentração para se chegar ao vazio mental. Robson falava disso. Algumas a codificam em atitudes e palavras rituais. Nada disso é oração, isso é concepção errônea de oração. No inconsciente de muitos cristãos, olha só, olha isso aqui, toma essa. No inconsciente de muitos cristãos, rezar é uma ocupação incompatível com tudo que eles devem fazer. Não tem tempo. Os que procuram a Deus pela oração desanimam depressa, porque ignoram que a oração também procede do Espírito Santo e não apenas deles. Não é uma coisa apenas humana, minha. É por isso que a gente desanima. A gente acha que é um esforço apenas nosso. A oração não é apenas um esforço meu. O Espírito Santo ora em mim. A gente pregou tanto isso na renovação, não é? A gente não sabe o que falar. Romanos 8:26, né? A gente não sabe o que falar, a gente não sabe nem o que pedir, não sabe rezar como convém. Mas o Espírito vem, auxilia a nossa fraqueza e ora em nós com gemidos inefáveis. Nem estou falando aqui de oração em línguas. Estou falando aqui que o Espírito Santo ora em nós, na nossa predisposição de estarmos em oração, de estarmos em combate. A gente é como o catecismo diz aqui, né? A gente acha que a oração é incompatível com tudo que a gente faz. A gente fala, não tenho tempo. Eu não tenho tempo para oração. Eu posso fazer da minha vida, do meu dia, uma oração, mesmo que tenha distração. Eu quero falar sobre isso depois. Mesmo que tenha distração, existem méritos, entendeu? Eu vou fazer um combate aqui hoje entre Santa Teresa d'Ávila e Santo Tomás de Aquino. Hoje os dois vão brigar aqui, daqui a pouco. Olha o contínuo 2:7. Eu quero ler. Devemos também enfrentar... As concepções errôneas de oração, o Robson falou, não quero ser redundante, mas são aquelas orações, aqueles rituais, orações que buscam nada, né? Coisas psicológicas, filosóficas, as vãs filosofias, como vai ensinar São Pedro. É tudo aquilo que na verdade não são orações, é concepção errada de oração. Isso é um perigo, meus irmãos, isso ameaça a nossa oração. Então detectamos isso aí e vamos descartar, né? Até mesmo dentro da igreja, algumas correntes de oração, né, que a gente recebe de vez em quando, dos 9 anjos lá não sei o que da onde, né, e o povo faz isso. O povo, eu nunca vi como o povo gosta dessas coisas, pô. Dentro do catolicismo tem tanto disso ainda, né? Imprima 1000 santinhos desse e vai ter um milagre, né? Eu não estou nada contra o santismo, eu acho até bonito, com a oração do santo atrás, né, mas não é comércio. Então a gente tem que tomar cuidado com essas concepções errôneas da oração. Aí vai continuar aqui. Devemos também enfrentar mentalidades deste mundo que nos contaminam se não formos vigilantes. Por exemplo, a afirmação de que o verdadeiro seria apenas o que é verificado pela razão e pela ciência. Rezar, pelo contrário, é um mistério que ultrapassa a nossa consciência e o nosso inconsciente. Os valores de produção e rendimento, a oração sendo improdutiva, é inútil. Deixa eu ir devagar aqui. Essa primeira parte aqui, ó. A afirmação de que o verdadeiro seria apenas o que é verificado pela razão e pela ciência. É a questão do relativismo, né? A questão que materialismo, na verdade. O material é só aquilo que é empírico, aquilo que eu posso tocar, só isso é verdadeiro. Não. Aqui vai dizer o catecismo: rezar, pelo contrário, é um mistério que ultrapassa a nossa consciência e o nosso inconsciente. Nós rezamos com fé, mistério. Ela ultrapassa esse mundo material, ela ultrapassa o Cronos, ela vai a Kairos, a nossa oração. Isso aqui vocês estão cansados, já sabem disso. Os valores de produção e rendimento, a oração sendo improdutiva é inútil. O sensualismo e o bem-estar material, considerados como critérios da verdade, do bem e da beleza. A oração, porém, o amor da beleza, a filocalia, é enamorada da glória do Deus vivo e verdadeiro. Em reação contra o ativismo, a oração é apresentada como fuga do mundo. A oração cristã, no entanto, não é um sair da história
nem está divorciada da vida, né? Eu vou ter essa mentalidade mundana, né, de que a oração é uma fuga do mundo, né? Não, a oração não é uma fuga da história, e nem está divorciada da vida. A oração, ela está nessa vida temporal, é nesse contexto da minha vida que eu coloco, eu existo, que eu coloco a minha oração. Não é uma fuga, né? Como algumas mentalidades, o gnosticismo e outras coisas aí. Mas enfim, eu não quero me apegar nisso. 2,7 e 2,8, para concluirmos essa parte. Enfim, nosso combate deve enfrentar aquilo que sentimos. O nosso combate deve enfrentar aquilo que sentimos como nossos fracassos na oração. Desânimo diante de nossa aridez. Tristeza por não ter dado tudo ao Senhor, por ter muitos bens. Decepção por não ser atendido segundo a nossa vontade própria. Insulto ao nosso orgulho, ao qual não aceita a nossa indignidade de pecadores. Alergia à gratuidade da oração, etc. A conclusão é sempre a mesma. Olha aqui, vamos concluir. Para que rezar? Para que rezar? Para superar esses obstáculos é preciso lutar para ter a humildade, a confiança e a perseverança. Então, os nossos fracassos na oração, nós também devemos combatê-los. Eu não consegui rezar. É isso que eu tenho que combater. Eu não tenho que usar isso como pretexto, por exemplo, para que rezar? Para que eu vou rezar? Essa experiência com os nossos fracassos na oração não devem confirmar que nós devemos ficar fracassados na oração. Eu não consegui rezar o terço diário. Eu falhei um dia no terço. Acendeu o farol, é combate. Eu tenho que colocar isso na minha trincheira. Eu tenho que colocar isso no meu plano de batalha. É combate. Eu não rezei o terço um dia. Acendeu a luz, é combate. Volto a rezar. Isso não pode ser pretexto para que eu fracasse mesmo e não volte a rezar e diga isso. Para que rezar? Todas as pessoas, pode escrever, inclusive aqueles que a gente conhece que passaram pelo seminário e saíram, todas elas estão nesse contexto aqui, não conseguem combater o fracasso que obtiveram na oração e na vida. Todos saem magoados com uma coisa, todos saem magoados com a igreja, presunção, não é? Para que rezar? Para que isso? Para que aquilo então? As pessoas colocam o fracasso. Vocês estão me entendendo agora o que eu quero dizer? O fracasso acaba sendo um motivo para não se combater mais. Não, eu não consigo. Meu irmão, quantos anos você tem? Sabe quanto tempo de vida você tem ainda? Seu coração está batendo, então você pode conseguir. É combate. Não vamos usar o fracasso das nossas orações, a experiência dos nossos fracassos, como pressuposto para eu parar de ter vida de oração. Não, esses fracassos entram no combate da minha oração. Eu combato. Eu deixei de ir à missa domingo. Não vou mais na missa também. Não aguento mais, eu falho muito. Meu irmão, está entregando, está sendo vencido. Entregou. Foi vencido. Não está combatendo mais. E uma coisa importante a gente dizer: quando a gente não combate mais, de fato, nós não estamos mais rezando. Se não há combate de oração, não há vida espiritual. Não há vida de oração. Então nossas experiências com nossos fracassos, irmãos, na oração, na vida da igreja, elas devem estar também no contexto do nosso combate. Senão a gente para mesmo, né? Fico chateado com o outro, né? Quantas pessoas colocam isso como pressuposto, gente? Isso é assídia, na verdade. Isso é desculpa, isso é preguiça. Mas tudo bem. Aí ele vai concluir aqui, a folha. A estas tentações que colocam em dúvida a utilidade ou a própria possibilidade da oração, convém responder com humildade, confiança e perseverança. Eu tenho que confiar, eu tenho que ter fé, lembra? Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé que eu vou conseguir entrar nas moradas aí, Eu tenho que ter fé que eu vou conseguir entrar nas moradas. E a perseverança, eu não posso parar. A humildade, eu tenho que ter humildade. Bom, a gente já estudou sobre isso. Eu tenho que ter humildade. Eu sei que os méritos não são meus. Inclusive para nós consagrados a Nossa Senhora, os méritos são todos da Virgem Santíssima. E ela faz o que ela quer, ela distribui como ela quer, não é isso?
confiança, né? Eu ter fé que eu vou conseguir. Eu combato porque eu sei que eu vou conseguir. Eu combato porque o Senhor está ao meu lado. E ter perseverança, não parar. Não parar. Uma das coisas que podem também, que está nesse contexto aqui, é a questão da nossa pergunta, não é? Mas uma oração feita com distração, tem algum valor? Pode pegar um pouquinho de água para mim de novo? Lá, alguém tem água aí? Que oração, por favor? 9:10? Então, a pergunta que fica, não é? Porque nós estudamos sobre as devoções, né? Sobre a vida de oração, os tipos de oração, não é? O Robson falou algumas vezes ali que tem algumas orações que, olha, não são válidas, não é? Algumas orações ali, se não forem feitas com devoção, a gente já... Deixa eu ver aqui. A gente falou sobre as devoções, né? Já que o Paulo falou para a gente. E o Robson vai falar sobre os tipos de oração. Você falou sobre o que mesmo, Nilson? Sobre a oração, né? Nós vemos tudo isso. E se ficou alguma dúvida, né? Aquela questão de, mas e as minhas orações com distração? Quer dizer que eu nunca rezo, então? A pergunta aqui é: uma oração feita com distração tem algum valor, gente? Eu quero pegar então aqui Santa Teresa d'Ávila. Mas antes de eu entrar, eu quero deixar uma coisa bem clara. É claro que a oração, ela tem muito mais eficácia quando ela não tem distração. É a oração, é onde nós queremos chegar, não é? Mas então quer dizer que toda vez que a gente rezar e tiver alguma distração no terço, será que isso não tem valor? Né? E eu peguei então Santa Teresa d'Ávila e Santo Tomás de Aquino num paradoxo aqui, né? Parece que um discorda do outro. Santa Teresa d'Ávila, a gente já estudou sobre isso e discutimos sobre isso quando estudamos a primeira morada. Santa Teresa d'Ávila vai dizer assim na primeira morada, nas primeiras páginas do Castelo Interior. Ela fala assim, ó: não chamo oração aquilo em que não se percebe com quem se fala e o que se pede. Não se trata de oração. Vou ler de novo. Santa Teresa d'Ávila dando a opinião dela sobre a oração de distração. Não chamo oração aquilo em que não se percebe com quem se fala e o que se pede. Uma oração distraída. Não se trata de oração. Para Santa Teresa d'Ávila não existe oração com distração. É uma coisa até dura, né? Poxa vida, então quer dizer que não existe oração de distração. Aí eu pego Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, vamos colocar os dois, parece que num confronto aqui. Na Suma Teológica, até marquei aqui, na segunda sessão, na segunda parte da Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino vai dizer algo diferente. Ele vai dizer assim: quanto ao terceiro artigo, que é um artigo que ele já tinha meditado e escrito, parece que é necessário que a oração seja atenta. Mas não é necessário que seja uma oração atenta. Aí ele continua: os santos também distraíam-se na oração. No que atesta, ele até atesta aqui, ó, no que atesta o salmista, no Salmo 39, versículo 13: o meu coração me abandonou. Na oração, né? Aí nós temos aqui uma coisa difícil agora, pô. Santa Teresa d'Ávila falou uma coisa, Santo Tomás de Aquino falou uma coisa, são dois gigantes, né? Da espiritualidade, da teologia. São dois doutores da igreja, né? Inclusive Santo Tomás de Aquino é o doutor em comum, o doutor angélico, né? Parece aqui então que virou uma briga aqui. Qual dos dois então tem razão? Os dois têm razão. E o próprio de Santo Tomás de Aquino, ele vai nos orientar nessa questão. A pergunta aqui, irmãos, é: a nossa oração de distração tem algum valor? Aí Santo Tomás de Aquino, ele fala de 3 níveis que se pode investigar a oração. 3 níveis. E nesses 3 níveis que se pode investigar a oração, segundo Santo Tomás de Aquino, nós podemos então ver qual o tipo de valor tem a nossa oração quando distraímos, uma oração de distração. A primeira
A primeira coisa que a gente tem que saber, na verdade, a oração é um ato de amor a Deus. Amém? Toda vez que eu paro para orar, ao menos isso tem que ter, que é aquela oração é um ato de amor a Deus. Isso é uma oração. E São Tomás de Aquino vai falar que o primeiro nível que a gente pode investigar a oração é o nível do mérito, um nível meritório. Eu me coloco em oração e eu estou ali para amar a Deus. Esse é um mérito. Por exemplo, eu chego para a adoração do Santíssimo Sacramento, eu me ajoelho e coloco: Senhor, eu estou aqui para te amar, né? Ali já é um mérito. Esse é um dos pontos, né? Há um mérito ali nessa oração. Depois eu quero aprofundar nela. O segundo nível que a gente pode investigar sobre a oração é uma oração impetratória, uma oração de intercessão, onde a gente quer alcançar graças, né? Então nós podemos investigar a oração nesse segundo nível, a oração como intercessora, para alcançar graças, pedir tanto para mim quanto para os outros, não é? E um terceiro nível que nós podemos investigar a oração é a santificação, ou a refeição da alma, ele vai dizer. É um terceiro nível que nós temos na oração, que é de santificação, ou a refeição da alma, que seria aquele crescimento espiritual, que seria aquilo que Santa Teresa d'Ávila fala no Castelo Interior. Você está lendo, né, Andressa? Danilo está lendo? É aquilo que Santa Teresa ensina no Castelo Interior, esse terceiro nível aqui, que é a santificação ou refeição da alma. É onde a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai adentrando as moradas, né? A gente vai crescendo espiritualmente. Aí aqui São Tomás de Aquino fala que em dois desses níveis aqui existe mérito, existe valor na nossa oração. Então isso pode responder a nossa pergunta. Por exemplo, São Tomás de Aquino vai dizer que nos dois primeiros níveis que eu falei, vamos lá, para a gente guardar quem não está anotando, porque depois você pode ouvir, né? Mas vamos lá. O primeiro nível é o meritório, uma oração que a gente chega para amar a Deus, né? Tem um mérito ali. Eu chego para amar a Deus, aquilo é um mérito, né? O segundo é de intercessão. Eu rezo para as pessoas, né? Na oração eu uso para orar. Então ali é para alcançar graças, impetratório, de intercessão. O terceiro nível é o nível de santificação, ou a refeição da alma. Ali nesse nível eu vou ter crescimento espiritual, eu vou adentrando as moradas. É como pegar a cebola e arrancando. O Padre Paulo dá esse exemplo, estou parafraseando ele. Pegar a cebola e começar a arrancar as camadas até chegar no meio. Esse é o terceiro nível que se pode investigar a oração, segundo São Tomás de Aquino. Nos dois primeiros níveis, São Tomás de Aquino diz que mesmo com distração, nós teremos valores. É uma oração que tem valor nos dois primeiros níveis, não é? É no terceiro nível, o da santificação ou a refeição da alma, que é o crescimento espiritual, que não se deve ter distração. É nesse contexto que escreve Santa Teresa d'Ávila. Então ela não está errada, ela está certa, não é? Ela está escrevendo aqui para quem quer crescer espiritualmente, não tem como ter distração. Quem está nesse terceiro nível, quem quer chegar nesse terceiro nível, esse é um nível fantástico, né? Esse não pode ter distração, porque senão não é oração. Nesse terceiro nível não. Então Santa Teresa d'Ávila está escrevendo no contexto desse terceiro nível, como ensina Santo Tomás de Aquino. Aqui então os dois estão em pleno acordo, amém? Aqui os dois então entraram em acordo. Agora, só para a gente ir indo para os finalmente aqui, a pergunta é: que valor tem a nossa oração então quando tem distração? Que oração, que valor que tem? Porque, meus irmãos, vamos ser realistas aqui, né? Vamos colocar o pé no chão, vamos ser humildes, vamos olhar para a nossa miséria. Nós temos distração todo tempo, nós temos distração a todo momento, nós temos distração direta, nós somos distraídos, não é? Então, essa é a nossa realidade. Nós vamos às vezes fazer uma oração que nós vamos só mexer a boca, né? Vai estar mexendo a boca e a cabeça está em outro lugar. Não é isso? É aquela coisa, a gente está fazendo só. Eu não vou chegar lá, não vou dar tempo, mas eu vou estar. Aí já é um combate é como combater a distração, né? A gente está com a palavra apenas, né? Não está com o sentido, não está concentrado, né?
Então apenas rezando Ave Maria, cheia de graça, nossa, devendo aquele boleto lá, Senhor convosco, é só a palavra, não chegou no segundo ainda, no segundo nível do combate da distração, que é o sentido, é eu falar, Pai nosso, que estais no céu, e aquilo, sabe, tem sentido, eu dou sentido àquilo. E não cheguei nem no terceiro ponto ainda de combater a distração, que é a presença. Eu proclamo palavras, eu dou sentido a essa palavra e coloco presença, estou na presença de Deus. Isso aqui é para a próxima. Mas então vamos lá. Sendo realista, que valor tem uma oração de distração, que a gente faz distraído? Vou pegar esses dois níveis iniciais que São Tomás aqui não fala que tem mérito, que são níveis que têm valor. Por exemplo, o primeiro, que é aquele meritório. Tem mérito porque ele é feito por amor a Deus. A intenção inicial já é suficiente, aquilo que eu disse, para nós entendermos. Então, esse primeiro nível da oração, segundo São Tomás, que é o nível do mérito, eu chego diante do Santíssimo Sacramento, me ajoelho e falo, Senhor, eu estou aqui para amá-lo. Essa é a minha intenção inicial. Aí depois eu começo a rezar e começa a vir aquele monte de distração, mas existe um mérito, porque eu estou ali por amor a Deus, ensina Santo Tomás. E aquela intenção inicial que eu estou ali por amor a Deus, já é meritório. Eu estou ali para amar a Deus, eu disse isso no início. Aí o Padre Paulo dá um exemplo do trabalhador que ele sai para trabalhar, para honrar a sua família, não é? Ele sai para o trabalho porque ele ama a sua família. Então ele sai para o trabalho com essa intenção, vou ao trabalho porque eu quero honrar a minha família. Aí ele chega no trabalho, só que ele não vai lembrar da família o tempo todo no trabalho, né? Ele vai chegar lá, vai começar a trabalhar e vai esquecer da família. Mas a intenção inicial dele é honrar a família dele com aquele trabalho. Entendeu? Volto a dizer, é claro, a resposta aqui é se tem valor. Tem valor. Mas o ideal é nós combatermos as distrações e chegarmos, né? E chegarmos a esse terceiro nível aí do crescimento espiritual. E o segundo nível, que tem aquele valor valor impetratório, valor de súplica, o valor de intercessão. Tem valor, porque eu estou, por exemplo, vou usar o exemplo do terço, do rosário. Eu pego o terço e falo, vou rezar para o Robson, esse terço aqui, não é? Eu vou rezar para o Robson. Então eu começo a rezar o terço, começo a rezar as Ave Marias. Vai chegar uma hora que eu não estou entendendo, eu estou rezando a Ave Maria, mas não sei nem, né? Minha cabeça está longe. É a mesma coisa. Não quer dizer que Deus não vai ter valor aquela minha oração, porque eu me distraí no final, ou que eu me distraí logo após a terceira ou quarta Ave Maria. Existe um valor de intercessão ali, que eu pedi para alguém. Eu até escrevi uma coisa aqui muito legal. Eu me distraio, mas Deus não se distrai de mim. Eu me distraio, eu posso me distrair, mas Deus não vai se distrair de mim. Ele sabe que existe uma intenção naquela oração de intercessão, uma intenção naquela oração de mérito. Deu para entender? Então, esses dois níveis da oração tem valor, claro que tem valor. Entendeu? Agora, só para a gente concluir, a distração, e aqui é um ponto muito importante, para quem quer crescer na vida espiritual, e esse é a nossa proposta. Tem méritos, tem valor, esses dois níveis aí, fazer um terço distraído, só que lembrem-se, a distração é para ser combatida, né? Combate, tem valor? Tem valor. Deus não vai jogar fora as suas orações que você fez, mesmo que você distraiu, desde que tenha um sentido inicial de amar a Deus. Você vai lá para amar a Deus, para rezar para uma pessoa, entendeu? Deus não vai jogar fora essa oração. Mas aqueles que querem ter crescimento espiritual, que querem chegar nas moradas de Santa Teresa d'Ávila, tem que combater as distrações, porque nós vamos estar orando, vai ter valor, mas não tem crescimento espiritual. Oração com distração tem valor? Sim, mas nós não crescemos espiritualmente. É aí que está a coisa. É por isso que se combate a distração, porque senão a gente não vai crescer nunca, a gente vai ficar sempre, talvez nem entrar dentro do castelo, a gente vai ficar fora do castelo. Porque quanto mais eu rezo, mais eu cresço espiritualmente,
Crescer em espiritualidade significa crescer em virtude, renunciar ao pecado, deixar o pecado venial. Lembra que a gente estudou isso? É crescer nas virtudes, crescer na vida devota, é amar mais a Deus, é ir deixando o pecado. Vai ter valor a minha oração nesses dois níveis que a gente aprendeu de São Tomás, mas eu não vou ter crescimento espiritual. Então eu tenho que ter combate na oração. Deu para compreender, irmãos? Deu para mais ou menos assimilar a coisa aí? Então eu quis muito falar sobre isso, para não ficar dúvidas no nosso coração quanto às nossas orações, né? Porque não sei vocês, mas eu quando eu li, nós lemos a Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa d'Ávila, falei, rapaz, eu nunca rezei na minha vida. Falei, pouquíssimas vezes eu tive oração meritória, pouquíssimas vezes minha oração teve valor, não é? Porque Santa Teresa d'Ávila, quem está lendo sabe, meu irmão, aquilo ali é problema, velho. Aquilo ali é problema, né? Claro, no bom sentido, aspas, né? Aquilo é para quem quer ser santo mesmo. E essa é a nossa proposta. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós temos que evitar essas coisas aqui: a distração e a frieza, a preguiça, a assídia, né? A distração, tanto a voluntária quanto a involuntária. Essa é a nossa proposta. Só que, irmãos, rezei um terço. Nossa, mas quase dormi no final. Tem valor. Por que eu quis dizer isso? Porque a gente pode cair naquela questão da presunção que a gente estudou aqui, que o catecismo disse. Eu posso cair no fracasso, as minhas experiências de fracasso na oração, e posso achar que aquela oração não valeu nada. Então quer dizer, para que rezar? Como diz o catecismo, sempre chega nessa conclusão: para que rezar? Não, combate, continue, volte. Você nunca vai ter vida de oração se você não tiver antes combate de oração. Não adianta. Você vai querer falar assim, vou rezar o terço 3 horas da misericórdia, vai aparecer um cliente 2h59, você fala, eu vou visitar o Santíssimo quinta-feira a tal hora, vai aparecer um problema, o pneu da moto vai furar, vai acabar a gasolina do carro, o demônio vai fazer o diabo, porque ele é o diabo, o capeta vai fazer o diabo, porque ele é o cão, eles vão fazer de tudo para que a gente não vá. Ou então nós mesmos, 6h30 tem que ir para a missa, chega minha tia lá de passagem, chegou visita, assídia, preguiça, está usando daquela situação para não ir, não está combatendo, presunçoso. Nós somos assim. É com a humildade, com a fé, porque a falta de fé também é algo que ameaça a nossa oração. É humildade, fé, confiança e perseverança. Perseverar. No resenha terço hoje, acendeu um sinal lá, farol vermelho, combate. Não estou rezando, o que está acontecendo? Humildade, vou começar a fazer um exame de consciência. O que está acontecendo para eu não rezar? Eu estou pedalando demais, eu estou dando muito tiro no clube de tiro, eu estou trabalhando demais, eu estou ficando muito na internet, estou ficando muito na televisão, eu estou substituindo a oração por essas coisas temporais, empíricas, material. Sou humilde, detectei, agora eu vou combater com fé e com perseverança. É isso. O combate da oração é isso. Eu tenho que ser sincero comigo. Aqui fala, eu não quis entrar em outras coisas porque a gente estoura muito tempo. A questão da sensualidade, né? Tem muita coisa, gente, que nós temos que combater. Às vezes algumas imagens vêm à nossa mente na hora que nós estamos rezando, porque é um ato voluntário essa distração. Eu assisti tanta televisão durante o dia, que a hora que eu fui rezar à noite, aquelas imagens não saíram da minha cabeça. Eu ouvi tanto aquela música, aquela que eu gosto muito lá, mano, a Minha Essência. Teve um dia que eu ouvi essa música o dia inteiro no serviço, na hora que estava na Renault, aquela Minha Essência. Eu ouvi o dia inteiro, cara, que eu fui dormir com essa música na cabeça, foi até bom, né, porque... Mas, distração, voluntário, eu ouvi o dia inteiro aquela música, ainda bem que foi essa. Imagina se fosse a Guia Pocotó. Então, é muita coisa que é voluntária. O que eu vejo, o que eu assisto demais, me distrai, irmão, na oração, me distrai. Então eu tenho que ser muito humilde. Vai acender o farol, então é aqui que eu vou combater. É o que o catecismo disse:
Quando eu percebo a distração, começa o combate na oração, voluntária ou involuntária. Você não tem culpa se alguém vir atrapalhar a sua missa, mas o combate começa ali. Seja inteligente, não tem como dispensar. Minha avó de 99 anos faz 10 anos que eu não vejo, não tem como dispensar. Puxa vida, 7 horas a missa, já sei, fico até 7h20 com a minha avó, falo, vó, rapidinho, porque eu perco a missa das 7, mas vou das 7h30. Aí, meu irmão, aí vai ter aquela virtude do líder, né? Vai saber contornar, e aí vence quem se vence, né? Vence quem se vence, porque os maiores inimigos somos nós mesmos e é o demônio. Só que na maioria das vezes, viu? Na grande imensa maioria das vezes, somos nós. O demônio só fica assim, ó, que bom. Eu não preciso fazer mais nada. É ou não é? Eu estou lendo, para concluirmos aqui, eu estou lendo aquele livro do Lewis, né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e eu estou encantado com aquele livro. Eu estou encantado, porque aquele livro faz a gente meditar muito. O livro, ele é o Fitafurgo, que é um demônio mais experiente, né? Que está ensinando o Verme Billy a perder as almas dos seus pacientes. Os pacientes são os cristãos. E uma das cartas que o Fitafuso, o demônio aprendiz, o demônio mais experiente, manda para o Verme Billy, ele fala: querido Verme Billy, tome cuidado, ou então você vai perder o seu paciente. Não faça ele raciocinar, não faça ele pensar, deixe ele do jeito que ele está, porque assim você não corre o risco de que ele estude e encontre a verdade e saia das suas mãos. Então são estratégias que eles bolam, os demônios, para perder as almas. E a gente começa a perceber que é muito atual isso aí. Então muitas das vezes o demônio apenas não provoca nada na gente, porque ele sabe que a gente vai se perder sozinho. Ele fica só cuidando, porque ele sabe que nós somos o primeiro território de missão que nós temos que conquistar. Está aqui, ó. O primeiro território de missão que eu tenho que conquistar sou eu mesmo. Então o combate da oração, meus irmãos, é isso. Espero que tenha dado para entender, senão a gente partilha mais. Eu vou depois falar com os irmãos, não sei se eu volto com como combater as distrações na outra sexta-feira, talvez valeria a pena, né? Mas vamos ver talvez a gente volta para a gente, como que a gente vai combater então essas distrações, vale a pena, vamos ver. Ou então a gente já retoma aqui, dando sequência os dias de penitência, amém? Amém. Vamos partilhar um pouquinho. Um de cada vez. Você falou